Breno Reis, boa noite, Nicola. Fala aí sobre o Wesley, como é que estão as tratativas com o Cruzeiro. Breno, nessa semana chegaram a publicar que o Corinthians havia recuado na intenção de contratar o Wesley. Não é verdade. Mas o Wesley e o Al Nassr estão se cansando da demora do Corinthians. O Corinthians não tem nenhuma perspectiva, nenhuma data específica de quando é que vai poder registrar o Wesley. Do outro lado, o pessoal lá do Al Nassr está falando, ô Wesley, não dá para ficar esperando, cara. Daí que esses caras demoram 1 mês e meio, 2 meses para regularizar o transfer ban e você fica sem jogar, não dá. Então, o próprio Al Nassr está colocando pressão para que o Wesley se acerte com o Cruzeiro. A negociação foi retomada nessa semana, avançou, e a tendência é que o Wesley se transforme em reforço do Cruzeiro muito em breve. Tá? Deixa eu só acrescentar uma em relação a essa busca do Cruzeiro por atacante. O Ekrem Konur, um jornalista turco que talvez seja azar meu, mas toda vez que ele fala um negócio eu vou tentar confirmar e nunca se confirma. O Ekrem Konur publicou nessa semana que o Cruzeiro tem a intenção de contratar o David Neres. O que eu fiz? Entrei em contato com o pessoal do escritório do Juliano Bertolucci. E aí, é verdade? E aí essa pessoa me contou uma série de bastidores que eu não sabia. O David Neres não joga desde janeiro, ele sofreu um entorse forte no tornozelo e precisou passar por cirurgia em Londres. Está voltando agora. E não há nenhuma intenção do Napoli em liberá-lo, tá? 28 milhões de euros o valor o atribuído ao David Neres, e ele continua por lá. Preciso contar que o centroavante da seleção de Curaçao e ex-parceiro de Memphis Depay quer jogar no Brasil. Eu me refiro a Jürgen Locadia. Ele nasceu na Holanda, mas se naturalizou pela seleção de Curaçao e disputou a última Copa do Mundo, foi titular da sua seleção. Curaçao acabou caindo no grupo da Alemanha e não conseguiu a passagem para a fase de mata-mata. O jogador havia sido companheiro do Memphis Depay e tem a intenção de repetir os passos do jogador mais famoso da seleção holandesa, vindo jogar no futebol brasileiro. Centroavante de 1,92 m de altura, 32 anos de idade e que pertence ao Miami FC. Ele, inclusive, depois da Copa do Mundo, já participou de 2 partidas pelo Miami, marcando gol nos 2 jogos. Temporada atual de 15 partidas, 7 gols e mais 2 assistências, todas jogando no futebol americano. O Amaury Nunes, empresário que o representa no futebol brasileiro, consegue tirá-lo sem custos do time lá de Miami. Só para completar, contar que o Locadia já havia passado antes de chegar ao Miami, foi formado na base do PSV e ainda esteve no Brighton da Inglaterra e no Hoffenheim da Alemanha. Seu time precisa de centroavante? Já ouviu falar sobre o Locadia? Use o espaço para comentário para opinar a respeito da maior necessidade do seu clube em relação a reforços nessa janela de transferências. Combinado? Vamos juntos com as quentes do dia. Neste sábado, o Cruzeiro aqui em Chapecó, concentrado para o duelo diante da Chapecoense. Preparação foi encerrada com o treinamento pela manhã na Arena da Baixada, com a presença de Gerson, e aí o técnico Arthur Jorge muito à vontade para definir o time que joga neste domingo na Arena Condá. O Cruzeiro treinou no gramado sintético da Arena da Baixada, porque neste domingo também a Arena Condá tem gramado sintético. É uma novidade não tão recente assim, mas o Cruzeiro pela primeira vez vai atuar no gramado sintético da Arena Condá. E aí o técnico Arthur Jorge preparando a equipe para começar bem este mata-mata, sabendo que a decisão será no Mineirão na quarta-feira e o Cruzeiro esperando um grande público. Vamos acompanhar aí na Samuca TV com a narração do Gabriel Nogueira, o Gabriel Show, neste domingão diretamente da Arena Condá. Mas sei que tá todo mundo aqui esperando informações de bastidores, porque o mercado do Cruzeiro, ele deu uma esquentada legal nas últimas horas, hein? Trouxemos mais cedo a negociação com Lúcio Rodrigues, ex-Bahia, atualmente no Neon da Arábia Saudita, e aquela situação do Wesley que a gente já tinha trazido. O fato novo aí, para a gente dar uma atualizada aqui, é que as 2 negociações, elas estão bem encaminhadas, de fato. Não tem assinatura, obviamente, tem documentação aí trocada entre as partes, aí no caso Cruzeiro e Al Nassr, Cruzeiro e Neon, inclusive 2 clubes da Arábia Saudita. E o Cruzeiro na expectativa de ter esses 2 jogadores reforçando o time do técnico Arthur Jorge. Vamos lá, sobre o Wesley. O Cruzeiro retomou aquele contato e aí o jogador, ele de fato comunicou ao Corinthians que não esperaria mais, porque não tinha nenhum prazo assim também para o Corinthians definir.
e o atleta ele conversou com as pessoas do Cruzeiro, falando que naquele momento ele tinha feito a opção pelo Corinthians, mas que gostou do que tinha conversado no Cruzeiro, que era uma opção interessante, mas a partir do momento em que não dá certo o fim do transfer ban com o Corinthians, o Wesley também vê no Cruzeiro um projeto, uma oportunidade para ele dar uma retomada na carreira. E aí, o jogador, ele gostou das novas conversas, das novas tratativas, então a informação que a gente tem é que o Cruzeiro, ele tem uma condição bem legal nessa questão aí do salário do Wesley. Eu ouvi muita gente até especulando um valor bem alto, não que seja um valor baixo, mas o Cruzeiro vai ter aí uma ajuda importantíssima do Al Nassr na divisão ali do pagamento do salário do jogador. Então, foi esse o fato também que fez o Cruzeiro retomar a condição e pelo bom relacionamento do Arthur Jorge com dirigentes da equipe saudita. E aí, o que aconteceu hoje é que teve um amistoso do Al Nassr contra a equipe do Estrela Amadora, de Portugal. O Al Nassr passando aí um período na Europa, e o Wesley não atuou neste amistoso porque a negociação ela vai caminhando para o desfecho, e o desfecho é o quê? A assinatura de toda a papelada e o atleta viajar, fazer os exames médicos e assinar o contrato. A expectativa é de que isso aconteça já neste início de semana. O Cruzeiro quer que o Wesley chegue o mais rápido possível para ser inscrito na fase de oitavas de final da Copa Libertadores. E aí o mesmo vale para outra negociação do Cruzeiro, que está em um estágio bem avançado, com uma chance de fechar, que é a do Lúcio Rodrigues, o atacante uruguaio de 23 anos. A conversa do Cruzeiro, ela se intensificou nas últimas horas para uma vinda por empréstimo com opção de compra. Aí o Cruzeiro vai pagar o salário ao jogador, não sei, questão de valores também, não é uma prática que a gente faz por aqui, né? Mas é um salário que o Cruzeiro encaixou ali dentro de uma folha salarial. E aí o Lúcio Rodrigues, o Cruzeiro enxerga o Lúcio podendo fazer algumas funções, beirada, segundo atacante, um centroavante também, funções que o jogador exercia desde os tempos de Uruguai, de futebol uruguaio. Ele veio para o Bahia, jogou em algumas posições também, fez até um gol contra o Cruzeiro no Mineirão, naquele empate de 2024. Ele que foi negociado aí por mais de 20 milhões de euros e tem uma negociação bem encaminhada para um empréstimo com opção de compra, um empréstimo de uma temporada. O mesmo vale para o caso do Wesley. E também o Cruzeiro quer o atleta chegando neste início de semana para fazer os exames médicos e assinar contrato. O Cruzeiro vai acelerar aí para que, fechando essas duas contratações, e a possibilidade é muito boa, que os dois sejam inscritos pelo Cruzeiro para as oitavas de final da Copa Libertadores contra o Flamengo. Então, são jogadores que fizeram aí a pré-temporada dos clubes, o Lúcio Rodrigues no Neon, o Wesley no Al Nassr, e vão precisar de pouco tempo para ficar à disposição. Então, claro, né, enquanto não tem papelada assinada, não tem negociação sacramentada, mas de fato são dois jogadores aí que, dando tudo certo nas próximas horas, eles vão acertar a viagem para Belo Horizonte para fazer os exames médicos e assinar contrato. Ainda, pelo que eu conversei nas últimas horas, nenhum ainda com a passagem comprada, inclusive, porque tem essas últimas questões aí, os clubes autorizarem, né, a viagem dos atletas para os exames médicos e assinatura de contrato. Então, assim que acontecer e a gente tiver, vamos comunicar também e trazer, ou aqui na Samuca TV, ou no Central da Toca. Mas, de fato, mercado do Cruzeiro dando uma esquentada e o Cruzeiro podendo ter aí, nesta próxima semana, duas contratações. O Wesley, vindo do Al Nassr por empréstimo de uma temporada. Lúcio Rodrigues, vindo do Neon por empréstimo de uma temporada. Tá falado, pessoal? Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro.
Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.